Oi, lembra da Circe, aquela bruxa cartomante? Eu falei dela para você aqui no conto da Alcina, aquela que não sabia ver com o coração, e foi se consultar com a Circe. A Circe era uma bruxa cartomante aqui em São Paulo, morando numa casa maravilhosa, num bairro nobre, com um jardim sensacional, cheio de árvores, com beladonas, a flor das bruxas e tudo mais. E super chique ela, toda em Chanel, flor na lapela, colar de pérolas. Lembra? Pois é. Mas a Circe, eu vou contar a história dela para você hoje. Ela é neta daquela outra bruxa, a Samara, também cartomante, cigana, né? Que apareceu na história da Selena, a nascida na lua cheia, que nasceu em 1918. Era a alma da Alcina, lembra? Era a alma da Alcina, lembrava do futuro. Tinha vivido na década de 2020 e nasceu em 1918, começou a falar do futuro para as pessoas quando era criança, tinha 10 anos, e todo mundo acabou ficando com medo dela, achando que ela era parceira do diabo. Onde é que uma menina tão pequena ia inventar todas aquelas histórias do futuro, de um aparelho que você falava com o mundo inteiro, vendo a pessoa do outro lado da Terra, que naves espaciais, enfim, tudo, o que era verdade, né? Mas naquele tempo parecia loucura. E aí a mãe da Selena levou ela na Samara para se consultar. E a Samara falou: Selena, cala a boca. Não conta nada mais do que você sabe das suas vidas passadas, futuras, enfim, não conta nada. Ninguém vai entender. Aproveita que você vai ser escritora, escreve depois essas histórias, como se fosse tudo inventado. O livro, tudo é possível. E assim, a Samara, na verdade, acabou salvando a Selena de um destino triste que ela teria se ela insistisse em afirmar que ela vivera no futuro, porque ela se lembrava da vida como Alcina, né? As crianças se lembram, os bebês se lembram de outras vidas, mas depois eles vão crescendo e a consciência dessa vida atual domina e eles esquecem. Mas todos nós nascemos lembrando de outras vidas. Pois é, então eu vou te contar a história da Circe. A Samara, lá na década de 20, 30, 1920, 1930, era uma cigana respeitada, num acampamento de ciganos que acabou se fixando às margens do Rio Pinheiros, aqui em São Paulo, e esses ciganos deixaram de ser nômades, começaram a ser comerciantes, a ganhar dinheiro, a transformar aquele acampamento numa coisa bonita, moderna. E o tempo foi passando e a Samara teve um filho, uma filha, na verdade, a quem ela chamou de Aurora. A Aurora cresceu ali, era cigana, no meio dos ciganos, estudou e entrou na USP. Aí ela percebeu que os seus colegas de universidade não aceitavam muito bem aquela moça cigana. Então ela começou a sair de casa, levando numa bolsa grande roupas daquele começo dos anos 1960, quando ela era jovem, a Aurora. E ela se trocava, né? Antes de chegar na faculdade, se escondia ali em algum lugar e trocava de roupa para ir para a faculdade com as roupas que as moças usavam naquele tempo. E
Aí ela foi fazendo curso e conheceu um colega chamado Peter Howard, que era de uma família muito rica aqui em São Paulo, também estudava na USP. E o Peter se apaixonou perdidamente pela Aurora, a filha da cigana Samara. Mas a família dele, que era uma família tradicional, a mãe era descendente da Maria Antônia Prado, aquela mesma madame que pagaram os estudos lá da menina Selena, lá na década de 30. Lembra dessa história? Então, e era Prado Howard, ela se casou com Howard. E essa neta da Maria Antônia Prado. E aí era uma família rica, tradicional. Não queria saber que o filho dela, dessa família, se casasse com uma cigana. Ah, de jeito nenhum. Mas o jovem estava apaixonado e começou a brigar, a dizer: eu vou me casar com ela, vocês queiram ou não queiram, vocês me deserdem ou não me deserdem, eu vou casar com ela, eu estou apaixonado, ela está apaixonada por mim, ela é uma moça maravilhosa, que importância que tem ela ser cigana, vocês são os preconceituosos, porcaria de preconceito idiota, preconceito bobo de classe, de tudo, que não cabe mais no mundo de hoje, dizia o Peter. Mas aí a mãe, percebendo que não ia ter jeito, teve uma ideia. A mãe do Peter chamou a Aurora lá na casa, deu um jantar íntimo e fez uma proposta. Nós, a família, aceitaremos você como esposa do Peter se você renunciar ao seu passado. Olha, falou, como é que eu vou renunciar ao meu passado? Fácil, respondeu a matriarca. Você vai ter uma nova identidade. Nós vamos criar uma história para você, uma outra história de vida diferente, dizendo que você é uma órfã, né, cujos pais morreram na guerra. E essa família europeia era amiga da nossa família, e como você ficou órfã, nós resolvemos acolher você aqui no Brasil. Então você fala inglês? E a Aurora, mais ou menos, eu estudei já inglês, até para entrar no vestibular da USP, então. Aí a gente paga um bom curso de inglês para você, e você vai ter essa história forjada. E toda a sociedade vai aceitar você. E nós também. Mas você vai ter que renunciar à sua história e à sua família. Você nunca mais vai pisar nesse acampamento de ciganos onde você mora. Nunca mais vai ver a sua família. Este é o preço para você poder viver o amor com o meu filho. Ela achou aquilo idiota, discutiu com o Peter, pensou, mas ela estava muito apaixonada. E resolveu aceitar. E foi assim que a Aurora sumiu, desapareceu. Não voltou para o acampamento de ciganos e a mãe dela, desesperada, procurou a filha em todos os lugares, na faculdade, na delegacia, mas principalmente aonde, hein? As cartas do baralho. Perguntou 300.000 vezes para o tarô: aonde está a minha filha? E a resposta mágica que o tarô dava a Samara era a seguinte: a sua filha não quer
que você a encontre. A sua filha está vivendo uma nova vida. Ela não quer mais a família, nem ninguém. E assim foi. Aurora casou com o Peter Howard, Brado Howard, e teve uma filha. Aí foi outra briga, porque ela, Aurora, queria que a filha se chamasse Circe. Os pais do Peter, isso não é nome de gente de família boa, isso é um nome horrível. Só se for Maria Antônia Circe. Aí a gente até topa, que ela vai ser a Maria Antônia e põe o Circe lá, para satisfazer esta doida da mãe dela, a Aurora. Tá bom. E foi feito assim. Batizaram a menina na igreja, tudo bonitinho, eles eram católicos. A Maria Antônia Circe. A Maria Antônia Circe, filha da Aurora, neta da Samara, a cigana que ela nem desconfiava que existia. Cresceu sem saber disso, né? A Maria Antônia Circe nasceu em 1971. Mas teve aquela vida de menina rica, mimada, estudou em bons colégios, teve uma boa formação e morava numa casa muito bonita, num bairro nobre, com a mãe e o pai. A Aurora, a mãe, o Peter, o pai. E teve uma vida feliz, né? Foi estudar em Londres, já mocinho, né? E tudo bem. Até que o Peter teve um infarto daqueles fulminantes e morreu em 1984, quando a filha deles, da Aurora e do Peter, tinha 14 anos. A Aurora ficou viúva, desconsolada, muito brava, porque ela realmente amava o marido e ela tinha sido muito feliz com ele. Mas um dia, depois do terceiro uísque, no sítio da família, à beira da piscina, a Aurora, que estava atormentada pelas lembranças do passado real dela, né? Um passado ao qual ela renunciara há quase 20 anos, 2 décadas, começou a contar para a filha, que então tinha 15 anos, a história dela. E contou. Eu, na verdade, sou sua mãe, mas eu não nasci coisa nenhuma na Europa, eu não sou estrangeira, eu sou uma cigana brasileira. Eu nasci num acampamento na beira do Rio Pinheiros, mas aí me apaixonei pelo seu pai, a família me obrigou a inventar toda essa história, me obrigou a apagar meu passado. E agora eu estou atormentada por isso. Eu tenho saudades da minha mãe, da Samara, que você nem imagina, você não imagina que você tem uma avó cigana, né? Você tem, ela está aqui, ela deve estar viva, deve morar ainda no mesmo lugar. Ué, mãe, mas os ciganos não são nômades? Não, essa tribo não é. Eles se fixaram aqui em São Paulo depois de terem vindo de longe. Mas no começo do século XX, assim, nas primeiras décadas, eles foram se fixando nesse lugar. E a Circe falou: mãe, você não está me contando muita novidade, não. Como assim, minha filha? Ah, mãe, eu sempre sonho com você, vestida de cigana. Eu sempre tive esse sonho, desde criança.
E aí você tira todas aquelas roupas, os colares, as pulseiras e bota vestidos de seda, taiers, roupas, as roupas que você usa normalmente. A Aurora ficou olhando. Como é que a filha podia ter esses sonhos? E a filha, a Circe, sabe, mãe, eu tenho muitos amigos que são meio idiotas, que acham que a ditadura militar não devia ter acabado, não gostam do governo Sarney, não gostam da abertura, são preconceituosos, têm preconceito de cor, de origem, de classe social. Mas eu também tenho outros amigos que são cabeça aberta, que não têm preconceito, que aceitam a vida como ela é. Então, eu fico feliz que esses meus sonhos tenham um significado, porque eu procurei um significado para esses sonhos, mas eu nunca encontrei. E agora você está me dizendo, é porque eu intuí a verdade. Eu sabia com a minha memória genética, sei lá, que a minha mãe era uma cigana. Então agora, mãe, o negócio é o seguinte, amanhã é segunda-feira, né? Aí nós vamos voltar para São Paulo hoje à noite, você amanhã de manhã, eu nem vou para a escola, nada, e nós vamos lá, nesse acampamento, que deve estar lá ainda. Eu quero conhecer a minha avó e a Aurora. Mas eu não sei se eu estou preparada para depois de 2 décadas cair de paraquedas. E se minha mãe não estiver lá? E se ela tiver morrido? E a filha, a Circe? Não, ela está lá, mãe, eu tenho certeza. Vamos lá, eu quero conhecer a minha avó, cigana. E elas foram. No seu baita Mercedes, chegaram lá, o acampamento era diferente. Tinham plantado árvores, as tendas eram super bem arrumadas, cercadas de árvores, de jardins. Tinha automóveis parados também. Uma prosperidade aparente e verdadeira. E aí, quando elas pararam o carro delas, veio um senhor, perguntou o que eu posso fazer por vocês, mas olhou para a cara da Aurora e reconheceu a Aurora. Sabia que aquela madame que saltou de um Mercedes, toda chique, toda... era a filha perdida da Samara, a Aurora. Mas ele não falou nada. E elas disseram, a Aurora disse, nós estamos procurando uma senhora chamada Samara. Ele falou, muito bem, eu vou levá-las até ela. E elas entraram naquela tenda super linda da Samara, com tapetes, tudo uma beleza. E a Samara estava com 86 anos, mas ainda muito sadia, muito bonita, toda paramentada, com suas saias e blusas rendadas e colares, e, enfim, tudo que tem direito. Quando ela viu a filha entrando com aquela menina, ela falou, eu sabia que um dia você ia voltar para mim. Então as duas se abraçaram e a Aurora começou a chorar, né? Imagina, 20 anos sem ver a mãe, ter negado a mãe por causa do amor, nunca ter voltado atrás nessa decisão. A Aurora começou a chorar
e contou toda a história dela para a mãe. E a Circe ficou sabendo de detalhes que nunca tinha sabido a vida inteira. Aí a Circe chegou e falou para Samara: Oi, eu sou sua neta. Eu sou a Maria Antônia Circe. E ficaram as três ali, emocionadas, encantadas com aquele reencontro da Samara com a filha Aurora e agora com a neta Maria Antônia Circe. A Circe, quando estudara em Londres, tinha se aproximado também da Ordem Rosa Cruz. Ela tinha estudado muito, ela se interessou muito por esoterismo e ela nem sabia das origens dela. Então, ela e a Samara começaram a se dar magnificamente bem, né? E a Circe foi aprendendo ao longo de todos os anos que vindouros, né, dos anos que vieram depois desse reencontro, todos os segredos da Samara. As ervas, os medicamentos, a leitura das cartas, a visão usando a bola de cristal. E assim a Circe se tornou aquela bruxa que lá, muito depois, nos anos 2020, ia atender aquela nossa heroína lá, Alcina, né? E aí ela falou para a mãe, bom, aí brigaram com a família. A família ficou doida quando soube que a Aurora tinha voltado para sua família cigana. Expulsou as duas de casa, não quero mais saber de vocês, meu filho morreu mesmo, você some, não quero saber. E elas romperam com a família, mas a Aurora ficou com a empresa do Peter. Tocava, foi aprendendo. Elas tinham dinheiro, eram ricas. Continuaram naquela casa bonita, naquele bairro nobre, a casa que Alcina conheceu, jardins, beladonas, não é? E foram vivendo. E um dia a Circe falou, mãe, falou para a Aurora, mãe, você me deixa me apropriar da biblioteca, que tem uma porta para fora da casa, e da sala de leitura? Mãe, claro, a casa é sua, você faz o que você quiser, respondeu a Aurora. É porque eu vou começar a atender. Eu já contratei uma assessoria de imprensa e também uma agência de publicidade e vou me promover pelos jornais, né? Naquele tempo não tinha rede social ainda, não tinha internet, né? Estava começando, tudo estava começando, nada, mas não tinha. Então era jornal mesmo, revista, entrevista, aparecia na televisão. Então a Circe explicou para a mãe, eu contratei essas duas empresas que vão me vender na mídia como a bruxa mais sofisticada de São Paulo. E eu vou começar a atender aqui em casa, aqui na biblioteca, vira a recepção, que é legal, que tem os livros, tudo. E eu atendo na sala de leitura, vou ler as cartas, enfim. Vou usar todos os meus conhecimentos para atender os ricos paulistanos. E vou cobrar muito caro. Por isso que vou me vender como uma bruxa sofisticada e tudo. Vou cobrar muito caro. Que é para poder não cobrar nada daquelas pessoas que porventura venham me procurar e não tenham dinheiro. E foi assim que a Circe se transformou na bruxa Circe.
que atendeu a Alcina, né, nos anos 2020. Mas a Circe nunca se casou, ela era bissexual. E aí um dia ela resolveu ter um filho, bebê de proveta, né? Doador de esperma anônimo, óvulos dela, fez um bebê de proveta e nasceu uma outra filha, neta da Aurora. Então a Circe estava lá toda feliz na maternidade com a sua bebezinha e a mãe perguntou para ela, a Aurora, nossa, essa bebê vai crescer. E se ela não quiser seguir os seus passos, os passos da sua avó, e se ela quiser ser engenheira mecânica, não tiver nada de esotérica, como é que vai ser, minha filha? Você vai ensinar ela, você vai forçar ela a seguir o seu caminho? E a Circe respondeu, claro que não, mãe. A minha filha vai ser o que o coração dela mandar, o que a vocação dela disser. Porque, na verdade, mãe, lá no fundo, todas nós, todas as mulheres são bruxas. Esse é o seu programa As Bruxas, aqui na sua TV Paradise. Todas as terças, às 20 horas e com reprises. E eu sou Isabel Fonde Vasconcelos Caetano. Sou escritora, tenho 23 livros publicados e estou sempre aqui com você para te contar alguma história de alguma bruxa poderosa, né, Felipe? Então, gente, um beijo aqui da nossa janela da Paulista e até a próxima.